A xilogravura ela é uma técnica muito sensória, ela chama para o toque. E nós queremos que o público se contamine, não só vendo obras em diversos espaços da unidade, mas também se contamine pelo fazer, pela observação do fazer do outro e pelo próprio fazer. O que eu gosto mais dessa exposição é que a gente está trabalhando com jovens, né, que estão despontando, ainda estão pensando o próprio trabalho, né? Então, como a gente vem juntos desde 2018, a cada exposição eles querem produzir coisas novas, né? Querem trazer novas investigações, coisas que estão descobrindo. Então, quando a gente fala dessa curadoria que é muito participativa, né? Porque a curadoria abraça essas novas pesquisas e vive disso, né? Reverbera tudo isso. Comecei a reportar o meu cotidiano, da mesma forma que o cordel faz no Nordeste. Eu trago histórias que acontecem no meu dia a dia. Todas as minhas gravuras são pessoas reais da favela, nas quais eu saio. Eu vejo lugares, arquitetura, uma música ela me inspira, eu vejo algo ao mesmo tempo ouvindo uma música. Às vezes bato uma foto, normalmente é uma foto embaçada, ruim, na qual eu só aproveito a luz, eu só vejo a luz, a sombra. E daí eu crio o meu trabalho. O Pipa, aqui na Quebrada é uma alegria. O dia ensolarado, é claro, né? A gravura em preto e branco, ela traz um lado meio que sombrio ali, né? E as cores, ela vem para mudar um pouco disso. Ressaltar a alegria ali no meio de tudo isso. Errado seria se eu não fosse a minha prioridade. É tanto brilho que eu sou capaz de ofuscar o seu machismo para te mostrar a minha realidade. Observe e veja, eu sou mulher cheia de capacidade. Não, isso não é egoísmo. Isso é o máximo da mulher que fui. Sou e sempre serei capaz de tudo. Eu sou dona do meu mundo. Tanto que eu chamo de xiloesia, né? Então é um trabalho que liga a xilogravura com a poesia. A maternidade, ela é o meu tema na xilogravura. Eu acho que é um espaço de fala que muitas mães têm que ter, assim, periféricas ou não. A maternidade, ela tem que ser abordada, assim, nosso corpo, ser mãe, ela é o que faz, o que movimenta a sociedade. A gente que dá vida a isso, né? Então, quando a gente se movimenta, que tem uma frase famosíssima sobre isso, mas é que quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a estrutura da sociedade com ela. É isso, porque a gente não movimenta só a questão do gênero, a gente movimenta a questão da raça e da classe junto. Então, são coisas que a gente tem que carregar com muito mais peso, mas ainda assim ter alcançado muitos espaços de visibilidade. Então, tá na faculdade, tá numa exposição, tá no lançamento de um livro que fala sobre favela, essa potência de trazer outras vozes comigo. Vi alguém fazendo uma xilogravura dourada. Eu achei uma cor muito bonita, ainda mais refletida na luz. E eu pensei que pudesse colaborar ainda mais com a série de mulheres que eu estava fazendo. Quando a gente vê o preto, é como se fosse uma coisa direta. Mas o dourado é como se você tivesse que digerir mais. O brilho, passando por todas as silhuetas da xilogravura. Eu falo sobre mim nas obras, e falando sobre mim, eu falo sobre outras mulheres que também são artistas negras, que estão nesse lugar do não ser vista, não ser ouvida. Os artistas como um todo já relacionam a biologia com a arte, mesmo que inconscientemente. Então, o Santillo é um próprio exemplo. Ele é basicamente um botânico xilogravador, porque ele fala de bromélias, fala da flora e da fauna da caatinga. Então, eu venho fazendo uma série de bromélias. Eu nasci no Piauí e o Piauí sempre esteve em mim.
o trabalho reverbera essas memórias felizes. Então o trabalho não é só memórias do Piauí, mas são memórias dos lugares por onde eu passei. Essas memórias ficam em mim, se assentam em mim, em um determinado momento ela vai para o mundo, assim, mas no tempo dela. Não sou eu que dito o tempo. E a gente vai tentando ampliar o repertório técnico de como dar um corpo a essa memória também, que eu acho que isso é muito importante. A xilogravura, né, ela tem esse nome porque parte da madeira, a xilo, né, é a matriz. Tem um lugar muito prático que eu sempre brinco para explicar o que é a gravura e a xilo, que é, todos nós temos uma gravura original no nosso bolso, que é a nossa impressão digital. A gente pensa num sistema super burocrático, né, que é industrializado, que parece que nos numera, mas na verdade esse gesto, né, de marcar a impressão é um gesto nosso, é um gesto humano. E a xilogravura, ela é uma técnica milenar, né, que os historiadores chegam até 2000 anos atrás, mas a gente pode percorrer bem mais antes que isso, que assim, você começa a imprimir a sua marca no mundo, é uma necessidade nossa que nos faz humanos, e a matriz da xilo, ela simplesmente começa a poder repetir essa imagem, formar textos, formar padrões, padronagens têxteis e narrativas, criar histórias e ir para o mundo com isso. Caminhando, olhando as árvores, algumas árvores mortas que eu já vejo bastante. Aí eu pego no meu caderno também um desenho, mas eu tento pegar o que está no caderno, que eu desenhei, uma árvore, tento passar uma abstração para madeira mesmo, e não o que está detalhadamente lá no papel. Então eu tento fugir um pouquinho disso, desse detalhe total, e deixar só o abstrato na madeira. Quando eu vou para a madeira para desenhar, eu desenho tipo poucos fragmentos, e só venho em italiano mesmo. Técnica milenar e jovem, né? E acho que a grande potência dessa exposição é isso, é trazer essa juventude com uma técnica que parece muito básica, artesanal, né? Que já teria dito tudo o que teria para dizer, né? Tantos anos trabalhando nisso. Pensando assim, o que seria essencial assim no meu trabalho é essa questão da pesquisa das letras, das fontes, e de mostrar ela de uma outra forma, mostrar ela enquanto imagem, enquanto desenho, trazer assim um pouco esse olhar do que fica invisível, né, desses desenhos das fontes que ficam invisíveis. A segunda coisa que também é muito importante, que nessas interferências, que é esse diálogo dessas letras dentro do espaço arquitetônico. Então, são duas coisas que passam um pouco desapercebidas pelo olhar cotidiano, que são as fontes, as letras que estão subordinadas a um texto, a uma mensagem, e também esses lugares de passagem arquitetônicos que mostram estruturas modulares, muitas vezes, que me interessam de trazer em evidência quando eu colo essas xilos no espaço. Essa exposição, ela é uma ocupação. Então a ideia é que ela está espalhada por toda a unidade do Sesc Birigui e trazendo como se cada parte chamasse para uma nova parte. É o espaço em que o público é convidado também a participar. Então todo mundo pode ter o seu espaço de expressão e de experiência, e nessa exposição educativa é fundamental. E depois a gente vem subindo, tem a obra da Camila, que também é um convite, que é uma obra na escada, então tem pequenos pontinhos. E quando a gente sobe, a gente chega na sala expositiva, que é um grande quadrado. Então a nossa ideia foi criar eixos visuais que trouxessem perspectivas e mostrassem as obras dos artistas com uma certa surpresa. O pensamento do espaço todo, ele tem a intenção de dialogar com as obras de uma forma muito direta. Então, os suportes, eles são a própria madeira que se transforma em matriz. Manter
a textura da madeira. Então, de usar essa madeira, que é uma madeira que se transforma em suporte e também a madeira matriz. A madeira, ela já traz um desenho, isso me interessa, e eu trago um diálogo disso com a letra. Então, tem letras que eu gravo em positivo, tem letras que eu gravo em negativo, pensando também de como que tá esse veio da madeira, se ele tá mais aberto, se está mais fechado. Eu escolho o lado que eu vou utilizar da madeira, se ele de repente tem um nó e vai dialogar com a letra mais curva também. Porque a xilogravura ela tem essa relação muito corporal, né, da força. Tem uma gravura que eu acho muito interessante, que eu fui fazer um céu. E esse céu ele era composto de várias linhas paralelas. Então eu estava fazendo cada linha e de repente no meio acabava meu ar e aí quando eu respirava a goiva aprofundava mais e criava uma marca. Isso também fica impresso. A matriz que está presente nessa exposição, né, ela também carrega muito isso. E, inclusive, eu também entendo essa matriz como obra justamente por causa desses sulcos, porque caso ela fosse uma impressão, essas marcas elas se perderiam. Com a Recutia, ela tem uma coisa mais visceral, então essa questão da goiva, do gestual, né, ele está muito aparente. Também tem essa questão do corpo, né? O quanto que isso passa por mim, uma artista, e também do contexto. Adaptações que têm que ser feitas para viabilizar o trabalho, e esse resultado final vai ser um processo de tudo aquilo que foi vivido. Apesar do público só ter acesso a esse momento final, mas está tudo ali. O trabalho ele carrega toda essa memória. E tem outro aspecto muito bacana da xilogravura, que é a questão do trabalho coletivo, né? Que é um trabalho que ele deixa de ser tão isolado no ateliê, onde cada um está trabalhando pensando suas próprias questões, mas que tem muitas questões que são pensadas no coletivo. E na própria exposição a gente vê muito isso em trabalhos de impressão que é necessário 2, 3 pessoas para levantar um papel, para entintar uma matriz. Então são técnicas do coletivo que vão se impregnando. Então a gente tem, por exemplo, artistas trabalhando a linguagem da própria matriz, que a gente está muito acostumado a pensar a gravura no papel, e aí eles começam a ver que a matriz tem potencialidades, né? Estampar em plástico, por exemplo, estampar em grandes formatos, sendo da parte da fanzine, da ilustração, né? Indo mais para o espaço. A Morphomatter, eu fiz ela pensando nessa questão mais científica no título, né? Para morfo, né? De morfologia, e a mater de materno. A Morphomatter tem uma questão muito forte do cuidado, de trazer essas formas orgânicas do feminino e juntar também com a da natureza. Mesclar nessa criatura híbrida que ela vai surgindo, meio que tentando se proteger daquilo que se nutre, né? Que raios é a identidade humana, sabe? Para mim isso sempre foi uma questão. E eu como mulher, artista, eu acho que isso me utiliza ainda mais, assim, dessa questão do corpo feminino na identidade como um estudo. Esses corpos femininos meio distorcidos, sabe? Sai daquilo da referência ser só minha, né? Da referência que também é da natureza, que tem umas associações muito fortes, assim, de forma do organismo, de funções, que eu acho que tem muito sentido misturar. Eu também estou trabalhando agora com cor e eu trouxe alguns desses trabalhos novos, com esse novo mundo que eu fui criando. O núcleo educativo da exposição é o coração. E ele é fundamental na nossa visão porque ele atrai o público para participar. A exposição ocupa 3 espaços diferentes no Sesc Birigui e recebe também um ateliê educativo com
com oficinas oferecidas pelos artistas. Temos um espaço amplo para exposição dos trabalhos que vão sendo produzidos ao longo da exposição, para que seja algo dinâmico, algo que o que é produzido, tanto em termos de imagem quanto em termos de conhecimento durante a exposição, possa estar lá sendo visto para o público e para que o público também se reconheça como uma parte integrante, ativa e muito importante. O público ele é mais que bem-vindo, ele é essencial. Levar a gravura, a impressão para o tridimensional era mais de tentar apreender mesmo o espectador, né? Dele ter uma participação ali mesmo. Esse trabalho da chuva ácida, ele vem da exploração da transparência para buscar intensidades de preto. Por fim, eu decidi fazer colorido, né? Fazia mais sentido para mim na época de querer trazer algo mais bem-humorado, assim. Eu tentei meio que cercar, né, a pessoa ali. Tinha as cores ali que serviam meio que como um chamariz para algo que poderia ser confortável, mas aí as figuras revelavam algo que não era tão confortável assim. As figuras, elas não são tão realistas, né? Elas são um tanto quanto caricatas, mais assim. Resgatar esse projeto, Cabeça de Ponta. Esse nome também, a ideia do anagrama, né, de você conseguir ler ele de trás para frente, de ponta cabeça, manipular como que a pessoa vai interagir com aquilo, né? Ele tem realmente uma coisa de jogo aqui, né? Não sabe quais são as regras, não sabe o que você tem que fazer. E aí você vai encontrando vestígios, né, dicas assim, que na verdade no fim é a incerteza, é muito sobre medo, sobre insegurança, sabe? A gente, quando chega no ateliê de gravura, quando chega numa exposição que tem esse espaço educativo próximo, aberto, a gente vê a potência de todo mundo criar, de criar suas imagens, de se colocar no mundo, criar narrativas, se dinamizar. Comecei a investigar muitos lugares, né? Fazia um pouco de retrato também, porém eu gostava mais da arquitetura, desses lugares que eu ia passeando, que ia visitando e encontrando aí pela cidade. Então essa diferença do que é lar, o que é casa, né? Casa é uma arquitetura, o lar é tudo que está presente, né? Aquele afeto, presença. Narrativa sobre os quartos de passagem. São quartos que estão para alugar, né? No Bexiga. E fazer essas narrativas dentro desses espaços e imaginar quem eram essas pessoas que habitaram este lugar. Então a minha pesquisa foi isso, né? Resgatar essas histórias antigas. Isso é muito tocante assim para mim. Tem alguns artistas que se cruzam pelos ateliês, então é ali que eles se veem e encontram afinidades, trabalhando coletivamente. Nas universidades também, nos ateliês de gravura, né? Vão aprendendo com outros anos, convivendo, né? Então o ambiente do ateliê é muito vivo, né? Ele é criativo. Quando eu estava aprendendo a desenhar, eu fazia bastante aula com o Capi. E aí ele me levava direto para o zoológico, na USP. Eu vi vários animais empalhados, vi um osso da baleia. Eu acho que por isso que eu comecei a gostar bastante de animais. E aí me veio fazer uns peixes. Eu comecei a gostar de fazer peixe, fazer uma série de peixe. Eu gosto muito disso, de pesquisar as coisas. Eu sempre penso em série. Eu quero fazer uma série de animais. Fazer um bicho diferente, em posição diferente. Eu trabalhei bastante com animação, com movimento. Isso daí me ajudou bastante nos meus desenhos. E isso daí desenvolveu meus traços. Aí desenhava de novo, apagava. E aí criava aquele movimento do bicho se movendo. Eu não costumo desenhar no papel não, eu sempre desenho na madeira. Eu já vou direto na madeira. Aí eu cavo por fora e aí eu começo a ver ela tipo preto e branco já, tipo na minha visão. Aí tipo eu começo a trabalhar, arranco fora aqui, aí lá vai ficar um preto. E aí eu começando a trabalhar só com a luz, tipo por dentro, tipo
vou fazendo os riscos que eu fiz, e aí eu trabalho com o vizinho e com a gorva mais assim mesmo, assim, para fazer os detalhes. O convite que eu faço é visitar essa exposição criando as suas próprias conexões e onde você se relaciona com cada uma delas. Marcar em xilogravura tem sido importante para mostrar que não só a xilo, mas também outras técnicas mais artesanais podem falar dos tempos atuais. Estão linkadas àquilo que nós somos, lembrando da impressão digital.